Socialistas adoram dizer que capitalismo significa consumismo, que capitalistas só querem consumir, que o livre mercado são pessoas que só pensam em dinheiro. Aliás, não são só os esquerdistas que dizem isso, são os direitistas também, são os estatistas, neoconservadores, socialistas de direita. E nada poderia estar mais longe da verdade. Capitalismo, como o nome já diz, se refere ao capital, que é a poupança, e poupança significa o não consumo. Para você poupar alguma coisa, para você acumular capital e para você poder produzir então e trocar isso no mercado, você precisa, primeiro de tudo, o primeiro passo é poupar. E poupar é o contrário de consumir. Então capitalismo é exatamente o pensamento anticonsumista. É exatamente o pensamento mais anticonsumista que existe. Aquele que investe em meios de produção, aquele que produz, aquele que gera riqueza, é exatamente aquele que poupa, aquele que se abstém do consumo e prefere investir em produção em vez de consumir, para que possa aumentar a riqueza em geral, de si próprio e do mercado, ou seja, da sociedade em geral. É o acúmulo de capital, é a poupança que permite que a nossa sociedade evolua, que a nossa civilização evolua e as condições de vida melhorem para todas as pessoas. Assim como as oportunidades de trocar no mercado, de conseguir melhores empregos com melhores salários, resumindo, de conseguir mais resultados com menos custos, que isso é que significa investir em meios de produção. E é isso que o capitalismo defende, exatamente o contrário do consumismo. O socialismo, por outro lado, é que sim é consumista. O socialismo não se importa em como a riqueza é gerada. Ele só quer magicamente dar riqueza para as pessoas. Magicamente você vai ter coisa de graça. Magicamente agora você vai ter transporte de graça, saúde de graça, tudo de graça. Não se importam como isso vai surgir. Alguém vai fazer. Me dá aí, você produz aí e me dá que eu vou dar tudo de graça. Ou seja, isso sim é consumismo, isso sim é mentalidade de que é o consumo que importa, de que os produtos vão aparecer por mágica e você só precisa consumir e dar para os outros consumirem magicamente. Então é o socialismo e, de fato, qualquer forma de estatismo, porque toda forma de estatismo é isso. O Estado fala, produz aí você e depois eu só pego e uso aqui tudo como se tivesse aparecido por mágica. Ou seja, o Estado é consumista. É o livre mercado que poupa e produz, enquanto que o Estado apenas consome. Então o capitalismo não necessariamente significa consumismo, como ele necessariamente significa o contrário de consumismo. Capitalismo é produção. Toda riqueza vem da produção. Por isso que o Estado nada mais é do que um parasita do mercado. O Estado em si não é um produtor, o Estado em si não produz nada. Ele depende que já exista uma rede de produção e trocas para que ele, então, pegue as coisas dessa rede e distribua isso de uma forma totalmente arbitrária, que não tem nada a ver com a estrutura do mercado e da geração de riqueza. Assim, atrapalhando a seleção natural, atrapalhando a estrutura do mercado, apenas destruindo riqueza e destruindo a ordem. O Estado, portanto, é um gerador de caos. E todos os resultados que o ser humano pode obter, não importa quais sejam, mesmo que você seja um New Age que fica meditando, mesmo assim você vai precisar de recursos escassos. E você vai precisar de produção. Você vai precisar transformar esses recursos escassos em algo que vai permitir que você alcance os seus objetivos. Porque sem recursos escassos você estaria morto. Toda a vida que já surgiu na Terra depende de recursos escassos. Por isso que a população humana cresceu tão rápido conforme cresceram também os meios de produção e o mercado. Porque o crescimento dos meios de produção e do mercado permitiram o crescimento da população humana. Assim como o socialismo traz mortes em massa, o capitalismo traz vida em massa. Ele traz condições do crescimento da vida. Então, se você é contra a produção, o mercado, você é contra a vida humana como um todo, em todas as suas áreas. Porque para tudo que o ser humano quiser fazer, inclusive existir, ele vai precisar dos meios de produção, ele vai precisar
da geração de riqueza que só acontece através do capital e do mercado. E por capital aqui eu quero dizer a poupança de recursos. Claro que o domínio de corporações aliado ao Estado já é outra coisa. Eu estou defendendo aqui o livre mercado e não as grandes empresas que já se tornaram simbióticas com o Estado, que já se tornaram elas mesmas Estados, que impõem sua força em cima das outras. Isso não é livre mercado. E o corporativismo só é possível por causa do Estado. São as armas do Estado impondo suas regras injustas, que ele chama de leis. São elas que permitem que grandes corporações imponham sua força sobre o livre mercado. Mas o livre mercado funciona pela poupança, pelo acúmulo de capital e pelas trocas baseadas apenas em propriedade. Esse aqui é o contrário do consumismo, que podemos chamar de produtivismo. Uma ideia que dá valor à produção e à geração de riqueza, que é o capitalismo. E isso é uma ideia econômica que podemos aplicar inclusive como uma forma de sabedoria, como uma forma de viver melhor, que é focar em produção. Muito obrigado e até o próximo vídeo.